Muito boa noite, queridos. Paz do Senhor para todos. Eu estou aqui mais uma vez, né? Passei alguns dias sem entrar ao vivo, mas pedi forças a Deus, né? Para que mais uma vez eu esteja aqui disponível e pedindo perdão aos irmãos e pedindo também permissão aos demais, né? Para adentrar um pouco na sua particularidade, tirar um pouco do seu tempo, irmão, certo? Eu venho aqui pedir um pouco do seu tempo. Meu amigo Danilo Ferreira, paz do Senhor, boa noite, amigo. Você que tem um tempo disponível, creio que tenha, certo? Para ouvir um pouco da palavra do Senhor. Eu vou ser bem rápido, irmãos, certo? Não quero deixar o vídeo muito comprido. Eu já aviso a todos que aquele que escutar o vídeo todinho, que entender a palavra, compreender e ver se é verdade, certo? E crer que a verdade que está sendo pregada é que está na Bíblia, eu peço por favor que compartilhe, tá certo? A palavra do Senhor, irmão, está lá em Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 5, certo? O livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, a partir do versículo 5. O título da palavra, irmãos, é As Abominações no Santuário, certo? Vamos dar início, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, versículo 5 do capítulo 8 de Ezequiel. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afastem do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Versículo 7. E levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de réptil, animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, ou seja, das imagens, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse o Senhor, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações. Vládia Lima, paz do Senhor, varoa. E disse-me, versículo 13, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estão fazendo. Estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz, irmãos, para quem não sabe, é um ídolo paganismo. É um ídolo do paganismo, que é cultuado através de uma imagem, né? Versículo 15. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Eles adoravam o sol, virados para o oriente. Carlos Augusto, a paz do Senhor, boa noite, amigo. Versículo 17. Então me disse, viste, filho do homem, há coisas mais levianas para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me e eles a chegar o ramo do seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade
ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvireis. Irmãos, a palavra do Senhor diz bem clara: abominações, coisas terríveis, imundas, né? Coisas que para Deus é como se fosse uma coisa imperdoável. Ezequiel, né? Boa noite, meu amigo Gil Veras, a paz do Senhor, né? Por que Deus ele chama Ezequiel justamente para dentro do santuário, justamente dentro do templo, que hoje é chamado de igreja, né? Por que Deus ele chama Ezequiel lá dentro, irmão? Por que Deus ele não envia Ezequiel lá nas ruas? Por que Deus ele não enviou Ezequiel na casa de fulano, de cicrano, de beltrano? Né? Por que Deus ele enviou Ezequiel justamente dentro do templo? Alguma coisa tinha de errado, irmão. Ou tem de errado, né? Nós vemos aqui que logo no comecinho, o Espírito Santo de Deus ele bate sobre Ezequiel. E Ezequiel é levado em visões. É levado em visão e espírito, justamente dentro do templo, né? Um exemplo, irmão, Ezequiel está aqui neste momento presente, de repente, em visão, daqui, ele vê o que está acontecendo dentro dos santuários do Senhor. Aí vamos tentar entender o que o Senhor ele tem aqui a passar através desta palavra para o mundo aí fora, né, irmão? Irmãos, três coisas, três pecados, né? Tudo bem que tem vários outros, tem muitos, mas três dos maiores pecados a qual Deus destruiu, antigamente destrói até hoje. Francival, da paz do Senhor, varão, né? Três pecados terríveis dentro da Bíblia, irmão, que Deus ele abomina até hoje, porque está escrito. Primeiro, idolatria. Segundo, prostituição. E o terceiro, adultério. São três pecados de vários outros, a qual Deus abominava, abomina e sempre vai abominar, irmão. Né? Por quê? Porque lá em Apocalipse 22, eu não me lembro se é o versículo 14, Deus diz bem claro, né? Beto Alves, a paz do Senhor. O Senhor Deus ele diz bem claro: ficarão de fora os prostitutos, os idólatras, os bebarrões, os fornicadores e outras coisas lá que tem lá, irmão. Né? Então, meu irmão, três coisas, né? Três pecados do povo de antigamente, que o povo de antigamente fazia, e Deus destruiu tudinho, irmão. Os idólatras, os prostitutos e os adúlteros. Mas espera aí, no meio do povo de Deus, irmão Zé Filho, tinha isso? Tinha. E tem hoje? Tem. Não existe mais idolatria hoje, não? Não existe mais prostituição hoje, não? Não existe mais adultério hoje, não? O pior adultério, irmão, o pior adultério é o adultério da palavra do Senhor. Porque o Senhor ele diz bem claro, lá no livro de Jeremias, aqui também Ezequiel, ele diz bem claro: o meu povo adulteraram as minhas leis, adulteraram a minha palavra, adulteraram os meus juízos. E você vê bem claro aqui que o Senhor lhe diz aqui, ó, que o próprio homem, o ser humano hoje faz essas coisas imundas dentro do templo, irmão. O ser humano faz essas coisas terríveis, essas abominações dentro do santuário que dizem que é santuário de Deus. Para quem não sabe o significado da palavra santuário, irmão, é um lugar reservado para um ídolo. Santuário, pode olhar no dicionário de vocês, santuário é um lugar reservado para um ídolo. Aí eu pergunto, que ídolo? Quantos ídolos existem aí, irmão, dentro desses santuários aí? A Bíblia diz que santuário é santuário de Deus, de um só Deus. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz lá em Efésios, capítulo 4 a 6, se eu não me engano, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Aí, mas vamos lá, o batismo, irmão. Já que eu falei de batismo, vamos ver o batismo. Qual é o significado do batismo dentro da Bíblia? Para que era o batismo com as águas dentro da Bíblia? Segundo a Bíblia, segundo o profeta João Batista, segundo a sua história, segundo os seus testemunhos, o seu batismo
com água era para arrependimento dos pecados. Aí eu pergunto, por que se batizam crianças hoje? Né? Por que se batizam crianças? Criança tem pecado, irmão? Se o próprio Jesus diz na frente de todo mundo que das crianças é o reino de Deus. Das crianças é o reino de Deus. Ou seja, se Jesus voltasse agora, não ficaria uma criança, irmão, porque uma criança ela é pura, irmão. Uma criança ela sabe perdoar. Uma criança ela esquece logo, irmão. Criança não tem pecado. Mas por que se batizam recém-nascidos hoje? Se a Bíblia é contra, irmão. Me diz onde é que está escrito dentro da Bíblia, você que tentar questionar aí depois, me diz onde é que está escrito dentro da Bíblia que Jesus mandou batizar criança. E me diz onde é que criança tem pecado. Aí, meu querido, é você com a sua consciência e a Bíblia. Se você disser que eu estou errado, então prove dentro da Bíblia para mim que eu estou errado. Porque batismo com água, o batismo de João Batista, era para arrependimento dos pecados. Mas por que se batizam crianças hoje? Criança tem pecado, irmão? Quer dizer que a criança com 3, 4, 5 meses de vida já tem pecado? Já pecou a criança? A criança pode ter nascido de um pecado. Muitas vezes o esposo e a esposa não são casados, estão em pecado, em fornicação. Tudo bem, a criança nasceu em pecado, mas a criança não está com pecado. Mas se batizam crianças hoje em dia. Isso é uma abominação, irmãos. Você vê que a abominação que o Senhor fala, que ele mostra para Ezequiel, né? Quando Deus ele fala, Ezequiel, tem coisas piores do que essa que eu vou te mostrar. Né? Quando ele diz aqui no versículo 7, ó, e Deus levou-me à porta do átrio, então olhei e eis que havia um buraco. E Deus mandou ele cavar o buraco. E quando ele cava o buraco, ele vê ali uma porta. E quando ele abre a porta, ele vê todo tipo de imagem, de escultura, irmão. Está na Bíblia, meu querido. Lê Ezequiel 8. Se você tiver coragem de ler, lê Ezequiel 8 todinho para você ver. Se você tem coragem de ler, leia Êxodo capítulo 20. Lê o livro de Levítico todinho para você ver. Lê o livro de Número. Você que ama a sua religião, você que ama a sua religião e diz que a sua religião lhe salva, pois compare a sua religião com a sua Bíblia, para ver se a sua Bíblia ela está, para ver se a sua Bíblia que está errada ou se é a sua religião que está ensinando errado. Eu queria saber, irmão, por que hoje em dia, eu queria saber por que não se prega dentro dos templos que idolatria é pecado. Por que não se prega dentro dos templos que homossexualismo é pecado, irmão? Por que não se prega dentro dos templos, irmão, que bebarrão não entra no reino de Deus? Por que não se prega mais hoje em dia? Tem medo? Tem medo de ser acusado, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. O próprio Jesus Cristo diz lá um dos seus evangelhos, Lucas 21, irmão. Olha o que ele diz, ó. Versículo 15 do capítulo 21, irmão. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haver de responder, porque eu vos darei a boca e sabedoria. Né? Versículo 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, serão traídos, irmão. E matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, né? Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Mas por que o povo tem medo de pregar contra a idolatria, irmão? Por que ninguém prega mais que Deus ele abomina o gênero de sexo, irmão? Me diz onde é que está escrito na sua Bíblia aí, pelo amor de Deus, que Deus ele fez homem para homem e mulher para mulher, irmão. Você vê que o próprio Paulo, ele fala aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 22. Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 1, versículo 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
cristiano, a paz do Senhor, né? Versículo 22 de Romanos, capítulo 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, irmão, pelo amor de Deus. Vou repetir, versículo 22, versículo 23 de Romanos 1, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, irmão. E de aves, de quadrúpedes, de répteis. Você vê que só existe todo tipo de imagem nesse mundo aí, irmão. Você vê que durante o ano existe comemorações para todo tipo de santo, irmão. Existe comemoração de... O Brasil, meu querido, o Brasil para todo ano para adorar uma imagem que foi achada dentro de um rio, povo. Eu pergunto a vocês, onde é que tem Deus nisso? Letícia Lima, paz do Senhor. Eu pergunto para você, como é que eu dizendo que eu amo a Deus, como é que eu digo, a minha religião me ensina que eu devo amar a Deus, e de repente a religião ensina que eu devo adorar a imagem de escultura, irmão? Pelo amor de Deus. E o Senhor, ele diz bem claro, mudaram a glória do Deus incorruptível, mudaram a glória do Deus Altíssimo, para a glória em semelhança de imagem de homem. Aí eu lembro lá de Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor diz bem claro no versículo 2 e no 3, o primeiro mandamento de Deus. Eu pergunto para você que é religioso, qual é o primeiro mandamento de Deus para você? Né? Qual é o primeiro mandamento de Deus na Bíblia para você? Ou que ensinaram para você? Segundo a Bíblia, a minha Bíblia é sua, o primeiro mandamento, o Senhor diz bem claro. Quando Moisés sobe no monte, Deus ele dá ali as 2 pedras com testemunho, com os 10 mandamentos que teria que ser obedecido, meu irmão. Se fosse desobedecido um, era dissipado, era exterminado, era lançado fora e morto. Mas por que hoje em dia fazem o contrário? A Bíblia diz no primeiro mandamento, a Bíblia diz bem claro, Êxodo 20, não farás para ti imagem de esculturas, nem semelhante ao que está no céu, nem semelhante ao que está na terra, no mar e nem debaixo da terra. Né? Mas hoje em dia, irmão, existe imagem de tudo que é homem aí. E sendo que o próprio Deus diz, mudar a glória do Deus, que não é corrupto, mudar a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível. Né? Se nós formos ler a partir do versículo 24 de Romanos 1, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Versículo 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, irmão, no contrário da natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural, Evanilza, a paz do Senhor, né? Deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensa que convinha ao seu erro. Olha o que é que diz o versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, irmão. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, está bem claro, irmão. Está bem claro. Mas hoje em dia o que se vê aí, né, irmão? É casamentos de gêneros diferente, irmão. Todo mundo sabe que a Bíblia, todo mundo sabe que Deus abomina, irmão. Então não adianta você abrir a sua boca e dizer, mas é preconceito. Não é preconceito não, meu querido e minha querida. Não é preconceito, é bíblico. Agora, se você não ama a Deus, se você nunca amou a Deus no seu coração,
se você nunca teve Deus como algo superior na sua vida, se você nunca teve Deus como autor e consumador da tua vida e da tua fé, aí sim você vai continuar fazendo isso. Porque aquilo que Deus abomina, meu irmão, eu jamais vou cometer. Aquilo que Deus abomina, ninguém jamais vai cometer. Porque a Bíblia diz, o próprio Deus diz, todos serão recompensados segundo as suas obras. Né? Versículo 12 do capítulo 8 de Ezequiel, voltando para a palavra. Né? Versículo 12. Então disse-me, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Eu acho interessante, irmão. O primeiro e o segundo mandamento da Bíblia, Deus ele diz bem claro: não fazer imagem de escultura, nem muito menos adorar elas, nem se prostrar a elas, nem pedir nada a elas. Né? Por quê? Porque não falam, irmão, não escutam. Me perdoe, eu pergunto a você, como é que pode uma imagem de escultura fazer algo por ti, querido? Como é que pode uma imagem de madeira, uma imagem de pedra, de gesso, de barro, seja lá do que ela é feita, como é que pode uma imagem fazer algo por ti? Porque ao invés de tu pedir uma imagem, porque ao invés de tu pedir uma imagem para interceder por ti, tu não pede o único intercessor, que é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só há um intercessor, irmão. Só Jesus ele intercede. Só Jesus. Tá certo? Se você não acredita, se você está dizendo que eu estou falando besteira, pois me prove o contrário. Eu peço, me prove o contrário. Tá aí o privado, irmão, para você falar comigo, para você criticar. Pode criticar nos comentários também, mas critique com a resposta. Não critique com a sua opinião, não. Porque a sua opinião para mim e para Deus não vale nada. O que vale é o que está escrito aqui, ó. Se você me provar que eu estou errado, com a sua Bíblia aberta, aí eu mudo de opinião, né? A paz do Senhor, Natália. Deus te abençoe, querida. Então, irmão, Deus ele chama um homem chamado Ezequiel para mostrar o que os homens que se dizem ser santo estão fazendo dentro dos templos, irmão. E Deus ele mostra bem claro: Ezequiel, o meu povo estão adorando aquilo que não é Deus. Ezequiel, o meu povo estão adorando, estão se prostrando, o meu povo estão depositando a sua fé em algo que não vai fazer nada por eles. Joceline Dantas, a paz do Senhor, né? Então, irmão, eu pergunto, por que hoje em dia, irmão, eu não vejo pastor, eu não vejo um padre pregando, eu não vejo um sacerdote desse, eu não vejo um líder desse ele pregando contra a idolatria, mas não. Aí eu pergunto, Deus ele aceita agora, é? Quer dizer que Deus ele aceita? Né? Então era bom se todos abrissem a sua boca para pregar a verdade que está escrita na Bíblia. Mas nem todos têm coragem, irmão. Tem medo de afronta, tem medo de ser apedrejado, tem medo de morrer, tem medo de ser preso. Por causa do nome de Jesus, irmão, por causa do Evangelho, sendo que o próprio Jesus diz lá na sua palavra, que aquele que não renunciar a tudo, por mim, não será digno, nem muito menos entra no meu reino. Então é só Jesus, meu querido, é só Jesus na sua vida e na minha vida, e na vida de todos, que creem, certo? Não estou aqui fazendo crítica à religião de ninguém, só estou pregando o que está dizendo na Bíblia, irmãos. Era bom se todos pregassem a verdade. É por isso que o mundo está aí, irmão, o mundo está corrupto. Não é culpa só dos políticos, não, é culpa dos falsos profetas que abrem a Bíblia em cima de seus palcos, né? É culpa também dos falsos profetas, dos falsos pregadores, dos lobos, dos mercenários, que usam a Bíblia em cima de seus palcos, que aquilo dali não é santuário e nem muito menos altar. Muitos usam aquilo dali como palco de show, irmão, para demonstrar suas habilidades, para demonstrar sua sabedoria, e não para pregar a verdade de Deus, né? Então, irmãos,
Eu vou deixar bem claro, Ezequiel capítulo 8, para quem quiser ler, tá certo? A observação que Deus ele faz no meio do seu povo. Antigamente, você vê que eu nem sei quantas vezes, irmão, Deus ele fez concerto com o seu povo, desde Gênesis, né, até a vinda de Cristo. O Senhor ele sempre vinha fazendo concerto. Olha, não adorem, não façam para si, não coloquem dentro dos seus lares, porque a abominação aos meus olhos, aos olhos do Senhor. Mas o povo continua cego, irmão. O povo continua cego. E tem gente que diz, tem gente que pratica isso, que diz que não vale nada. Ah, mas isso não é nada não sei o quê. Nada não, irmão. Quer dizer que Deus ele vai passar a mão na tua cabeça porque tu está fazendo isso? Quer dizer que Deus hoje ele não abomina mais a idolatria? Quer dizer que Deus hoje ele não abomina mais a mudança de gênero? Quer dizer que Deus hoje ele não abomina mais o adultério, a mentira? Então, meu filho, eu sinto muito dizer, você está totalmente enganado. Porque a palavra de Deus diz que o Deus de antigamente é o mesmo de ontem, o de hoje e o de eternamente. Certo? Eu vou deixar só um versículo bem claro, irmão. Apocalipse 22, certo? Para quem quiser acompanhar e guardar. Apocalipse 22, a partir do versículo 14, só para encerrar, irmãos. Que diz assim, ó: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Certo? Então eu fico muito grato pela atenção de todos. Certo? Eu peço que quem puder acompanhe. Tá certo? Não critique antes de ver, irmão. Certo? E se você tem alguma crítica, pode chamar no privado. Tá certo? Mas prove. Se eu estiver falando a verdade da Bíblia, amém, irmão. Então significa que Deus é comigo e o Espírito Santo de Deus também está com você e você está acreditando. Tá certo? Porque em muitos lugares aí, irmão, existe todo tipo de coisa, profecias, revelações, visões, línguas estranhas, mas o principal não tem, irmão, que é a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz que a minha palavra é espírito e vida. Então se dentro de um templo desse aí tem tudo, mas não tem palavra, então não tem Espírito Santo de Deus. Se é pregado qualquer outra coisa e menos a palavra de Deus, então não tem Espírito Santo de Deus. Eu sinto muito, irmão. Amém? A paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos e dê uma ótima semana de trabalho, de descanso, tá certo? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, que o Espírito Santo ele possa adentrar ao coração de cada um de vocês que estão escutando e que ainda vão escutar. Que o Espírito Santo ele possa se revelar para vocês, para todos nós, irmão. Que o Espírito Santo de Deus ele venha revelar realmente aquilo que é dele, aquilo que é do Senhor e não aquilo que é do homem. Que o Espírito Santo de Deus ele venha livrar vocês, a nós todos, de toda palavra enganosa, de toda mentira, de toda palavra faccionada, de toda malícia, de toda ganância. Que o Espírito Santo de Deus venha realmente habitar dentro do lar e na vida de cada um de vocês. Amém? Boa noite para todos.